Bem, hoje vamos falar sobre o produto vetorial. Então, dados dois vetores diferentes de zero, é muito útil encontrar um outro vetor não nulo e que é perpendicular a esses dois vetores A e B. Bem, é útil até porque vocês devem ter visto lá na geometria, né? Às vezes você precisava descrever um plano, por exemplo, analiticamente. E aí, se você tinha um vetor num certo sentido e um outro vetor em outro sentido, você podia pensar nesses vetores localizados em um plano, né? Um plano qualquer. Vocês poderiam pensar nesses vetores localizados em um plano. E aí, você poderia pensar no vetor diretor do plano, ou seja, no vetor que é perpendicular aos dois vetores que estão no plano, né? Você localiza dois vetores no plano. Aí você podia pensar no vetor perpendicular aos dois, ou seja, você tem aqui um vetor U e tem aqui um vetor V. É importante encontrar esse vetor aqui que era perpendicular aos dois, né? Então, esse produto surge por necessidades assim, em que encontrar vetores que são perpendiculares a dois outros vetores dados passa a ser importante. Então, como ele diz aqui, é muito útil encontrar um vetor não nulo e que é perpendicular a A e B, como veremos na seção seguinte e nos capítulos 13 e 14. E aí, se C for coordenada C1, C2, C3, ele for tal que o C é perpendicular, porque a gente viu na aula passada que para ser perpendicular o produto interno deve ser zero, né? O produto escalar deve ser zero. Então, ele é perpendicular ao A, portanto, o produto interno é zero. E ele também é perpendicular ao B, portanto, o produto interno com o B também é zero. Bem, isso significa dizer que A1, C1, mais A2, C2, mais A3, C3 dá zero, que é esse produto, né? Esse produto aqui, está dado aqui. E que B vezes C, que vai ser B1, C1, B2, C2 e B3, C3, a soma disso, né? Isso aqui é esse produto. Isso também tem que dar zero. Então, a ideia aqui foi fazer um rearranjamento nessas contas para você poder descobrir quem seria o tal C3, quem seria o C1, o C2, etc. Então, eu quero, na verdade, descobrir este vetor. Eu quero encontrar uma maneira de descobrir este vetor, que é perpendicular aos dois vetores dados. Então, ele diz aqui que para eliminar C3, multiplicamos 1 por B3 e 2 por A3. Então, se você multiplicar o 1 por B3 e o 2 por A3, o que você vai obter? Vamos fazer essas contas para ver? Bem, se eu vou multiplicar o 1 por B3, eu vou ter A1, C1, B3, mais A2, C2, B3, mais A3, C3, B3 igual a zero. Então, multiplicando 1 por B3 e o 2 multiplicando por A3. Então, eu tenho B1, C1, A3 mais B2, C2, A3 e mais B3, C3, A3, tudo isso igual a zero. E aí o que ele fez nesse segundo passo? Ele subtraiu as coisas aqui, né? Então quando ele faz isso, algo tem que desaparecer, né? Quem desaparece é esse último. Você olha que neste último aqui você tem A3, C3, B3, aqui você tem A3, C3, B3. Então quando você faz a diferença, esses dois aqui desaparecem. Aí ele aqui colocou o C1 em evidência na diferença, por exemplo, o C1 está aqui, então vai ficar, quando você faz a diferença entre essa primeira linha e essa segunda linha, você vai ter A1, B3,
A1, B3, e você tem aqui B1, A3, então menos B1, A3. E você vai e coloca, por exemplo, o C1 em evidência. É o que ele tem aqui, ó. B1, A3 e A1, B3. E quando ele faz essa outra diferença aqui, ele coloca o C2 em evidência. Então, colocando o C2 em evidência aqui, vai ficar justamente A2, B3 menos B2, B2, vou colocar o C2 em evidência, então A1, A2, A3, A2, B3 aqui, e aqui B2, A3. B2, A3, e ele coloca o C2 em evidência e ele tem 0. Pronto. É o que eu devo ter aqui, né? A2, B3 e B2, A3 aqui e o C2 em evidência. Pois bem, aí o que ele faz com essa expressão 3? Bem, a equação 3, ele nota que tem a seguinte forma, tem um certo número aqui P, que ele chamou de P vezes C1, e um certo número Q vezes C2 igual a 0. E ele diz que para essa equação, né, para a qual uma solução óbvia é se eu pegar o C1 igual a Q, né, aí eu vou ter P vezes Q, e eu pegar o C2 igual a menos Q, então eu vou ter o C2 aqui como sendo menos P, né, então eu vou ter PQ aqui e menos PQ aqui. Então, de fato, dá 0 se eu pegar C1 igual a Q e C2 igual a menos P. Então, uma solução de 3 é você pegar o C1 como sendo, se esse daqui é o Q e esse daqui é o P, então eu posso pegar o C1 como sendo o A2B3 menos A3B2, ou seja, eu pego o C1 como sendo esse, e eu pego o C2 como sendo menos esse, né? Então, A3B1 e A1B3. Então, ele faz exatamente o que ele disse aqui. Ele pega o C1 como sendo o Q e ele pega o C2 como sendo menos P. Se esse daqui é o Q e esse daqui é o menos P. Ou, perdão, é o P. Então, você pega ele como menos P. Então, tá aqui. Ele encontra isso como duas soluções para essa nossa equação 3. Então, substituindo estes valores em 1 e 2, obtemos então, bem, se você toma C1 e C2 aqui, nessas duas expressões, toma o C1 como sendo essa expressão e o C2 como sendo essa expressão e substitui aqui, aí você encontra o C3. Tá? Eu não vou fazer essas contas, seriam longas as contas, mas acredito que deu para entender, né? Vou pegar o C1, vou substituir aqui, e vou pegar o aqui, né, nas duas. E vou pegar o C2 e vou substituir aqui. Então, tudo que vai sobrar vai sempre envolver o C3. Então, dá para você encontrar uma solução desse sistema, né? Vai ficar um sistemazinho de equações, onde você só vai ter o C3 para encontrar como incógnita, porque você terá eliminado o C1 e terá eliminado o C2 aqui. Aí você encontra o C3 como sendo isso. Isso significa que um vetor perpendicular a ambos, A e B, ele é um vetor assim, né? C1, C2, C3, onde o C1 é isso, o C2 é esse e o C3 é esse. Então você encontrou uma expressão para C1, C2 e C3 que dependem apenas das coordenadas do A e do B, né? Dependem apenas de A1, A2, A3, B1, B2, B3. Você encontrou uma solução para encontrar este vetor aqui, que é o vetor que você tomou a princípio, sendo perpendicular ao vetor A e ao vetor B. Você encontra então essa expressão para esse vetor. Então a gente diz o seguinte, o vetor resultante é chamado produto vetorial de A e B e é denotado por AXB, né? Então esse vetor que a gente construiu dessa maneira, ele é chamado de produto vetorial do vetor A pelo vetor B, né? Porque dado A e B você vai conseguir ter esse vetor. Então a gente chama
essas operações que a gente faz com as entradas de A e B do tal produto vetorial. E aí, colocando isso, sintetizando isso como uma definição, se A for igual a 1, A2, A3 e B for B1, B2, B3, então o tal do produto vetorial de A por B é isso aqui. A2, B3, menos A3, B2, etc. Aí a dor inicial que a gente sente quando vê essa definição é pensar que você vai ter que decorar isso tudo, né? Pensar que você vai ter que decorar quais são os índices que você precisa colocar no lugar certo se você for fazer o produto vetorial entre dois vetores dados. Mas aí, graças a Deus, existe uma estratégia para fazer essa conta sem precisar lembrar da posição desses índices, né? Ele diz aqui o seguinte: observe que o produto vetorial A por B de dois vetores A e B, ao contrário do produto escalar, é um vetor. Então, no produto escalar, né, aquele produto que a gente viu na aula passada, a gente tinha o produto de um vetor por um outro vetor, que a gente representava por um pontinho, e dava como resposta um certo número. Digamos um número, sei lá, um número lambda aqui qualquer. Número lambda pertencendo a R. Era o produto escalar, né, ou o produto interno. Nesse caso, não. O produto entre os dois vetores, A vetorial B, dá como resposta um vetor pertencendo ao conjunto, ao espaço de vetores que você estiver trabalhando. Vou chamar de V, pelo hábito de chamar o espaço de espaço vetorial. Então, este produto dá um número, esse daqui dá um vetor. Essa é a grande diferença entre eles. Ok. Então dá um vetor, também chamado de produto cruzado. Bem, algumas pessoas chamam o produto vetorial de produto cruzado, mas é bem menos usada essa expressão. Observe que A vetorial B só é definido se A e B são vetores tridimensionais. Sim, a gente definiu o produto vetorial a partir de vetores que estão no R3, são vetores do R3. A gente não definiu o produto vetorial para o R2, diferente do que a gente fez aqui com o produto escalar. No produto escalar a gente definiu no R2. O produto vetorial, a princípio aqui a gente definiu apenas no R3. A fim de denotarmos ou de tornarmos a definição mais fácil de lembrar, aí vem a seguinte estratégia. Usamos a notação de determinante. Um determinante de ordem 2 é definido por, bem, como ele não tem a definição de determinante por perto, ele resolveu dizer a você o que era um determinante de ordem 2. É simplesmente pegar o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, a gente já sabe isso, né? Aí um determinante de ordem 3 pode ser definido em termos dos determinantes da segunda ordem como, bem, já essa definição aqui talvez a gente não esteja tão acostumado, mas com certeza a gente está acostumado a usar a regra de Sarri, né? Que a gente faz esse produto aqui assim, depois multiplica esses dois junto com esse último e depois a gente multiplica esse de cima junto com esses dois. Se você fizer essas contas, você vai ver que dá exatamente a mesma coisa que isso, né? Ou seja, se você fizer todas essas contas, você vai perceber que isso daí vai ser A1, B2, A1, B2, C3, mais A2, B3, A1, B2, C3, A2, B3, C1, e depois B1, C2, A3, mais, vou escrever assim, A3, B1, C2, A3, B1, C2. Isso no sentido da diagonal principal. Aí no sentido da diagonal secundária, a gente tem essa aqui primeiro, depois os dois de cima aqui com esse aqui de baixo, depois os dois de baixo com o de cima, por exemplo. Então isso daria
menos A3B2C1, A3B2C1 menos A2B1C3 e A2B1C3 e A1B3C2, A1B3C2. Você pode, querendo, confirmar se de fato o que está aqui é isso aqui, né? Que dá para você o conforto de lembrar que você pode usar o determinante do jeito que você já está acostumado a fazer. E é importante observar que quais são as coordenadas que eu tenho aqui, ou seja, quais são as entradas desse determinante. São justamente as coordenadas do vetor A, depois as coordenadas do vetor B e, por fim, as coordenadas do vetor C. Observe que cada termo do lado direito da equação 5 envolve um número AI, né? Você tem das entradas do vetor A no início da primeira linha do determinante. E aí é multiplicado por um determinante de ordem de segunda ordem, obtido do determinante do lado esquerdo, pela remoção da linha e da coluna em que aparece o elemento AI. Ou seja, isso daqui é obtido assim: você elimina a primeira linha e a primeira coluna, que é a linha e coluna onde está o A1. Aí você escreve A1 vezes, aí faz o determinante do que sobrou. B2, B3, C2, C3, que é o que está escrito aqui. Já essa parcela aqui, bem, primeiro muda o sinal, porque bem aqui está na posição 1, né? E 1 mais 1 é par. Então, onde a soma é par, você coloca positivo. Onde a soma é ímpar, você coloca negativo, né? Então vai ser aqui menos A2, porque ele está na posição 1, 2. Você elimina a coluna, elimina a linha e você fica com o determinante B1, B3, C1, C3, que é o que você tem aqui. Então, menos A2 vezes isso. E, por fim, como esse aqui está na posição 1, 3 e 1 mais 3 dá 4, é par. Você elimina a linha, a coluna, aqui é um sinal de mais, porque a posição é par. A soma das entradas, das coordenadas aqui, onde se posiciona o A3, dá par. Então, o sinal é mais. Você coloca o A3, elimina a linha, elimina a coluna e o que sobra é o determinante que você tem aqui. Também é uma maneira boa de se lembrar disso. Bem, observe também que o sinal de menos aparece no segundo termo. Bem, vai sempre aparecer no segundo termo nesse caso, né, porque é a única posição que você tem, já que você vai pegar esses caras e vai colocar na frente, a única posição que você tem em que as entradas, né, as coordenadas da entrada, a soma delas vai dar um número ímpar, vai ser essa, né? Porque aqui vai ser um 1, dá par, 1 mais 1, 2, aqui vai ser um 2, vai dar 3, que é ímpar, e aqui vai ser um 3, que vai dar par. Então, por isso aqui vai ser sempre sinal positivo, negativo, positivo. É claro que esse sinal aqui apareceu porque o 1 era negativo. Bem, está aqui um exemplo. E se reescrevermos a definição 4, utilizando determinantes de segunda ordem e a base canônica de vetores i, j e k, veremos que o produto vetorial do vetor A, o A escrito assim, dessa maneira, e o B escrito dessa maneira, então o produto vetorial entre A e B pode também ser escrito dessa maneira, certo? Ou seja, você está vendo IJK em cima e você está vendo as coordenadas do vetor A na segunda linha e as coordenadas do vetor B na terceira linha. Essa é uma outra maneira que você tem para encontrar o produto vetorial. Bem, apesar de a primeira reta do determinante, reta não, eu até marquei aqui, não tem nada a ver com reta, deve ser linha, né? Ele quis dizer a primeira linha. Apesar de a primeira linha do determinante simbólico da equação 7
ser constituída de vetores, sim, isso é uma observação importante. Porque um determinante em si, as entradas dele são sempre do mesmo conjunto, né? Então, um determinante você teria só números na entrada dele. Então, aqui você tem um caso diferente, é apenas simbólico, porque a primeira entrada não tem números, esses caras são vetores. A segunda entrada, a segunda linha tem números, a terceira linha tem números. Então, de fato, é um determinante que é basicamente simbólico, para nos ajudar a lembrar como fazer o cálculo do produto vetorial, tá? Ou seja, não tem sentido a princípio falar num determinante cujas entradas são de natureza diferente, né? Aqui números e aqui vetores. É isso que ele está avisando aqui. Apesar da primeira linha do determinante simbólico da equação 7 ser constituída de vetores, se fizermos a expansão como se fosse um determinante comum, usando a regra dada pela equação 5, né? Ou seja, se nós fizermos basicamente a regra de Sarri, onde você coloca a primeira linha como sendo vetores e as coordenadas de A e de B na segunda e na terceira linha, você vai obter o que você quer, tá? Então, obteremos a equação 6, ou seja, obteremos o produto vetorial. A fórmula simbólica dada pela equação 7, né, simbólica nesse sentido de que não é de fato um determinante, é provavelmente o modo mais fácil de lembrarmos e calcularmos o produto vetorial. Então, de fato, o que é calcular o produto vetorial? Coloca IJK, coloca as entradas do vetor A, as entradas do vetor B, que você quer calcular o produto vetorial, e usa a regra de Sarri aqui, né? Calcula, faz o produto da diagonal principal, depois os dois de cima com esse daqui de baixo, depois os dois de baixo com esse de cima, e vai escrevendo o IJK mesmo, e no final você organiza em ordem, né? IJK, e você vai ter o vetor que corresponde ao produto vetorial entre o A e o B, né? Usando essa ideia aqui fica mais ou menos simples de fazer a conta, certo? E de memorizar. Pelo menos com certeza é muito melhor do que tentar memorizar isso aqui da definição. É mais fácil fazer a conta dessa forma. Bem, aí ele dá exemplos que são bem triviais, né? Você tem um vetor A, um vetor B, aí você simplesmente coloca IJK, coloca as entradas do vetor A, as entradas do vetor B e faz os produtos aqui da forma que você quiser. Então, por exemplo, aqui você tem, eu gosto de fazer assim, né? Não gosto de usar isso não. Eu prefiro fazer assim. 3 vezes menos 5 dá menos 15, então menos 15i. Fiz essa parte aqui, né? Fiz essa. Aí eu vou fazer essa. Ficam 8 J's, né? Então 15i menos 15i mais 8 J's. E agora assim e assim vai dar mais 7k, né? Mais 7k. Pronto. Aí agora começo a fazer na parte da diagonal secundária, ou seja, tem aqui menos 6k, porque daria mais 6, mas você inverte o sinal, né? Então menos 6k, aí aqui dá 7 vezes 4, 28, então menos 28i, menos 28i, e depois aqui o menos 5, acho que é 1j, então menos 5j, a gente vai escrever mais 5j. E aí facilmente, né, menos 15 com 28 dá menos 43, então menos 43i. Você tem 8j's aqui, tem mais 5j's aqui, então dá mais 13j's, menos 43i mais 13j's.
E por fim, diz que dá um K apenas, verdade? Você tem 7K aqui e você tem menos 6K aqui, então mais um K. Mais K. 13 J's e mais K. Pronto. É isso. Eu acho mais simples fazer logo assim direto do que escrever dessa maneira. Bem, mas vocês fazem conforme estejam acostumados. Então, exemplo 2, mostre que o produto vetorial A por A vai ser nulo. Bem, evidente, né? Porque você vai ter um determinante onde duas linhas são iguais. Uma propriedade determinante diz que se você tiver duas linhas iguais, o determinante é nulo. Mas se você fizer as contas, como ele fez aqui, então claramente você vai ver que isso dá zero. Nós construímos o produto cruzado, A vetorial B, que eu prefiro chamar de produto vetorial, de modo que ele seria perpendicular a ambos, A e B. Esta é uma das propriedades mais importantes de um produto vetorial. Então, vamos enfatizá-la e confirmá-la no seguinte teorema. Então, essa de fato é a propriedade principal, é a que motivou a existência do produto vetorial. É que o vetor A vetorial B ele tem que ser perpendicular tanto ao vetor A como ao vetor B. Então, o teorema diz o seguinte: o vetor A vetorial B é ortogonal tanto a A quanto a B. Então, para verificar isso, eu tenho que pegar o produto, né, o A vetorial B, que é um vetor, e fazer o produto escalar com o A. E aí, mostrar que isso dá zero. Então, ele fez isso. Ele pegou o produto vetorial e fez o produto escalar com A. Então tá aqui, ó. Você vai ter essa parte que está dentro do parêntese dá justamente a nossa definição do produto vetorial. E esse A1, A2, A3 vão ser justamente as coordenadas do vetor A. Então, quando você faz essas contas, essas coisas todas se eliminam, dando zero. Bem, um cálculo semelhante mostra que se você fizer com o B, ou seja, você vai trocar aqui A1, A2 e A3 por B1, B2 e B3 e vai ser eliminado da mesma maneira. Portanto, A vetorial B é ortogonal tanto a A quanto a B. Só uma questão de conta e a ideia é imediata, né? Pega o produto vetorial e faz o produto escalar com A e depois com B e mostra que dá zero, portanto, são perpendiculares. Se A e B são representados por segmentos de retas orientados com mesma origem, como na figura 1, como nessa figura 1 aqui, então o teorema 8 diz que o produto vetorial é um vetor perpendicular ao plano que passa por A e B. Sim, se ele é perpendicular aos dois, ele é perpendicular ao plano que é determinado pelos vetores A e B. Os dois vetores colocados na mesma origem determinam um único plano, porque automaticamente você tem um ponto aqui que é o ponto de origem dos dois vetores, você tem um ponto que é a extremidade do vetor A e você tem um ponto que é a extremidade do vetor B. Então, dado dois vetores localizados no mesmo ponto, você automaticamente tem um plano, que é o plano que contém esses três pontos. E a geometria já nos garante que, dados três pontos, passa um único plano por esses três pontos, né? Agora, para falar sobre o sentido e a direção. O sentido da direção. Bem, o sentido da direção é meio estranho. Bem, esquece o da direção. O sentido de A vetorial B é dado pela regra da mão direita. O que diz a regra da mão direita? Bem, ela diz o seguinte: se os dedos de sua mão direita se cruzarem na direção através de um ângulo inferior a 180 graus, de A para B, então o seu polegar está apontando na direção e sentido de A vetorial B. Então, conhecendo o sentido e a direção de A vetorial B, resta a descrição geométrica de seu módulo. Isso é dado pelo seguinte teorema. Bem, mas aqui nesse ponto eu acho que é importante deixar claro o que acontece, né? Se você está com a tua mão direita, você escolhe apontar para o vetor que está no início do produto, né? Porque é diferente A vetorial B de B vetorial A.
Então, se você aponta para o A com o teu indicador e deixa os outros dedos apontando para o B, né, na direção do B, então o teu dedo polegar vai ficar apontando na direção de A vetorial B. Então, se você está aqui com A, B, né, aqui está o A e para cá está o B, apontando aqui para mim, então o produto vetorial A por B vai estar apontando aqui para cima. Mas note que se o primeiro for o B, então eu vou ter que apontar para o B. Digamos que o B era esse que estava aqui apontando para mim, né? Então na hora em que eu vou apontar para o B aqui para mim, ó, o dedo está apontado aqui para mim, esses ficam apontados para o outro lado, para o A, e aí o meu polegar aponta no sentido contrário. Então, A vetorial B tem um sentido e B vetorial A tem o sentido contrário. A direção é a mesma, mas o sentido é contrário, tá? Então, tá? Muda. Se você tem A vetorial B, B vetorial B é no sentido. Se você resolve mudar a posição, o indicador resolve apontar para o A e os outros dedos apontar para o B, o teu polegar vai mudar de posição. Então essa é a tal regra da mão direita, para você saber qual o sentido dos vetores, porque na verdade não faz sentido falar em direções nesse caso, porque a direção de A vetorial B e a direção de B vetorial A é a mesma. O sentido é que muda, né? Mas a direção é a mesma. Ou seja, eles são paralelos. A vetorial B e B vetorial A são paralelos. Um é múltiplo do outro, obrigatoriamente. Tá? Um é múltiplo do outro. O sentido é que muda, tá? Ou seja, um vai ser múltiplo do outro e o número que vai multiplicar, aí o coeficiente de multiplicidade, digamos assim, é um número negativo. Tem que inverter a posição do vetor. Bem, então essa é a tal regra da mão direita. E aqui o teorema que vai estabelecer qual é o sentido do módulo o que significa o módulo de A vetorial B. Ué, estou procurando aqui uma figura. Não tem nenhuma figura? Tem não. Tudo bem. Então vamos lá. Se θ é o ângulo entre A e B, portanto θ é alguma coisa entre 0 e π, né? Por aquilo que a gente já falou, se você vai pensar no ângulo entre dois vetores, só faz sentido você falar no ângulo menor, né? Só faz sentido você falar neste ângulo menor. Se você ultrapassa, né? Se você está aqui com o vetor U e aqui o vetor V, e aí você resolve abrir mais ainda o V e coloca ele para cá, passando o ângulo dele entre U e V de 180 graus, então você deixa de olhar para este ângulo daqui e passa a olhar para este ângulo daqui. Portanto, o θ para a gente é sempre alguém que vai estar maior ou igual que o zero e menor ou igual que o π. Não interessa falar em θ, né? Se o θ que eu estava olhando era esse, quando eu tinha U e V, se o V passa a ser esse, então o θ que eu vou olhar é esse aqui. E não esse aqui, né? Não faz sentido ficar olhando um ângulo grande. Então, por isso, sempre que eu falo no ângulo entre dois vetores, eu só preciso pensar em θ entre 0 e π. Então, o produto vetorial vai ser dado o módulo do produto vetorial vai ser dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Bem, por que isso, né? Vamos ver essas continhas dele aqui. O módulo do produto vetorial ao quadrado, bem, seria o quê? As entradas do produto vetorial são essas, né? Lembre-se que isso daqui é aquele nosso vetor C, né? Aquele nosso vetor C, que é dado por C1, C2, C3, né? E as entradas dele a gente demonstrou que seriam isso aqui. Então, isso daqui são os quadrados da entrada. O que eu tenho aqui, então, é o módulo desse vetor C, né? O módulo desse vetor C ao quadrado. Se eu tirar o quadrado, eu tenho que botar a raiz, né? Vamos tirar o quadrado para ficar bem claro isso.
Ou seja, o módulo do vetor C, ele é raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado mais C3 ao quadrado. Isso daqui é o módulo do vetor C. Então, o módulo do vetor C ao quadrado, você tira a raiz. E C1 é isso, C2 é isso e C3 é isso. Por isso, o módulo do produto vetorial ao quadrado é essa expressão. Bem, aí fazendo produto aqui, usando os produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, etc. Você tem esse desenvolvimento aqui. Aí você agrupa isso, organiza isso dessa forma, e aí você vai perceber que quando você consegue agrupar assim, né? A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado, e isso daqui é exatamente a norma de A ao quadrado, multiplicando B1 quadrado mais B2 quadrado mais B3 quadrado, que é justamente a norma do B ao quadrado. Aí o que sobra é menos esse quadrado aqui, né, quando você organiza essas contas. Então, esse quadrado aqui é justamente o produto interno entre o A e o B elevado ao quadrado. Tá? É o que vai sobrar. Eu sei que pode parecer estranho, mas você pode fazer essas contas aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho apenas, mas não é nada impossível de ser feito não. Vocês conseguem fazer. Então, você conclui isso daqui por quê? Porque a gente já mostrou que o produto escalar, ele é a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno de θ. Como você está com o produto escalar ao quadrado, então vai ser a norma de A ao quadrado, né? Aqui a gente usou esse teorema aqui, que diz que A escalar B é igual à norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do θ. Então a gente tinha isso. Então se você eleva ao quadrado, é esse quadrado, esse quadrado e esse quadrado, é o que está escrito aqui. Bem, eu tenho norma de A ao quadrado, norma de B ao quadrado, eu posso colocar em evidência, né, esse produto de quadrados. Ele fez isso. Então dá 1, porque eu tenho ele aqui, e menos o cosseno ao quadrado de θ. Só que 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, como a gente sabe que seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, então a gente sabe que 1 menos o cosseno ao quadrado do θ é o seno ao quadrado do θ. E isso demonstra isso aqui, esse resultado. Ok, é válido. Bem, ele ainda lembra esse seguinte fato, que até agora nós provamos os quadrados, né? Então você tem que extrair a raiz quadrada dos dois lados. Como o módulo é um número positivo, então a raiz quadrada de um número positivo ao quadrado é ele mesmo, sem problema quanto ao lado esquerdo, não há o que comentar. Agora, do lado direito, ele diz o seguinte: extraindo a raiz e observando que a raiz de seno ao quadrado do θ é igual ao próprio seno de θ para o seno do θ maior ou igual do que zero. Só que a gente está com o θ entre 0 e π. E entre 0 e π, os ângulos estão no primeiro e no segundo quadrante, né? E no primeiro e no segundo quadrante, todos os y ali são positivos. Portanto, os senos são todos positivos também. Então faz sentido dizer que a raiz quadrada do seno ao quadrado é o próprio seno, sem me preocupar com o sinal, aqui nesse caso também. Bem, então, de fato, esse teorema é verdadeiro. Interessante a interpretação geométrica disso. Era a figura que eu estava procurando. Bem, como um vetor fica completamente determinado se conhecermos seu módulo, direção e sentido, né? Então, você quer conhecer um vetor, você precisa saber o módulo, a direção e o sentido. Fica plenamente determinado. Então, podemos dizer que A vetorial B é o vetor perpendicular aos vetores A e B, cuja orientação é determinada pela regra da mão direita, como nós falamos agora há pouco, e cujo comprimento, ou seja, o módulo, é dado por módulo de A vezes módulo de B vezes o seno de θ. De fato, é exatamente assim que os físicos definem A vetorial B. Ou seja, dois vetores diferentes de 0, A e B são paralelos se e somente se o produto vetorial... Não, minto.
Não é este corolário que os físicos usam. Porque da forma que eu falei, dava a impressão de que eu estava dando continuidade à fala, né? Então, os físicos definem dessa maneira o que é o produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores A e B é um vetor que é perpendicular a A, perpendicular a B, e que tem comprimento norma de A vezes norma de B vezes o seno de θ, e que a direção e o sentido, não, a direção é automática, mas o sentido é determinado pela regra da mão direita. Em geral, vai ser assim que fisicamente vai haver preocupação de que seja definido. Bem, aí o corolário, dois vetores diferentes de zero, A e B, são paralelos se somente se o produto vetorial for o vetor nulo. Ou seja, ele está te dizendo que se você for fazer o produto vetorial entre dois vetores e eles estiverem com a mesma direção, basta que seja a mesma direção, né? Pode ser sentido diferente. Mas se ele tiver com a mesma direção, ou seja, você pode ter eles dois assim, ou pode ter um apontando para um lado, outro apontando para o outro. Então, se você tem A e B assim, paralelos, então você tem automaticamente que A vetorial B é o vetor nulo. Bem, dois vetores não nulos, A e B, são paralelos se somente se o θ for igual a zero ou π. Em ambos os casos, o seno do θ vai ser zero. E aí você tem que o tamanho do vetor é zero. E se o tamanho do vetor é zero, você está com o vetor nulo, né? Então a demonstração dele foi assim. O ângulo entre A e B ou é zero ou é π. E como a gente já tinha demonstrado que o comprimento do vetor é norma de A vezes norma de B vezes o seno do θ, como o seno do zero é zero e o seno do π também é zero, então o tamanho do vetor é zero e, consequentemente, o vetor é o vetor nulo. Foi essa a ideia que ele usou para a demonstração. Tá? É importante lembrar que ser paralelo tanto é este primeiro desenho que eu fiz, como esse segundo também, né? É importante dizer que pode ser que um esteja voltado para o lado e o outro voltado para o outro. Aqui você tem θ igual a zero e aqui você tem θ igual a π. Então, sem precisar fazer muitos desenhos, dá para você chegar a essa conclusão aqui. Se forem paralelos, o produto vetorial é nulo. Achei a figurinha que eu estava procurando. A interpretação geométrica do Teorema 9, que eu pensei que ela ia estar logo aqui do lado do Teorema. Bem, a interpretação geométrica do Teorema 9 pode ser vista examinando-se essa figura 2. Se A e B são tomados como segmentos de reta orientados com o mesmo ponto inicial, eles determinam um paralelogramo com base A e altura B seno de θ. Ou seja, se você olha para os vetores A e B, seja eles quais forem, então você pode desenhar qualquer outro que você quiser, sei lá, pode mudar a posição, dizer que o B é aqui e o A é aqui. Então, na hora em que você tem um vetor B e um vetor A, automaticamente você já determinou um paralelogramo, porque você simplesmente pega um paralelo a esse, né? Um paralelo a A, e depois você pega um paralelo a B. Então você determina um paralelogramo, que no meu caso não ficou tão paralelo assim. Deixa eu ver se melhora um pouquinho. Acho que aqui assim. Sei lá. Então se você tem um vetor B aqui e você tem um vetor A, você tem um paralelogramo. E se o ângulo θ é esse aqui, se aqui você está com o ângulo θ, então esse ângulo θ é maior do que 90, né? Então você passa aqui a perpendicular, partindo do ponto B aqui da extremidade do B, você passa uma perpendicular ao vetor A, né? O vetor A vai estar aqui assim, ó. Você passa uma perpendicular e você forma um triângulo retângulo.
Você forma um triângulo retângulo. Assim como acontece aqui. Então, não importa qual o tamanho do θ, não importa a direção do A ou do B, você sempre tem um determinado paralelogramo e você tem que a altura desse paralelogramo, como o B ele é... Deixa eu terminar de passar aqui o carro de som. Como o B ele é cateto, nesse caso daqui o vetor B está aqui, né? O tamanho do vetor B é esse aqui, tá? Ele está por aqui, B. O tamanho do B vai ser essa medida. Nesse caso nós estamos com a hipotenusa, né? Ué, como é que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar essa altura B, ao invés de pensar ali, eu posso pensar por aqui, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu tenho que relacionar com o θ. Aqui ele pegou um cateto oposto ao θ. É o seguinte. Eu vou estar falando do cosseno, então ao invés de olhar aqui para o θ, eu olho para o complementar, né? Olho para isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Por exemplo, nessa minha situação que eu criei aqui agora há pouco, eu olho para o complementar. Então o complementar, na verdade, ele é π menos θ. E aí eu tenho que o cosseno do π menos θ, ele é o cosseno do π menos θ, como ele é suplementar, eu acho, né? Suplementar, ele é igual a menos o cosseno do θ, certo? Mas eu estou pensando em seno. Mas de qualquer forma, o cateto B aqui, minto, aqui eu estou com hipotenusa. Nesse caso, tamanho do B. Aqui vai ser a altura. A minha altura é isso aqui, né? Certo. A altura é essa. Vou chamar de H. Então, essa minha altura H vai ser cateto oposto. Então, eu tenho que o seno do π menos θ, aqui de fato é até igual, né? Nem sequer preciso pensar em mudar de sinal. O seno do π menos θ, ele é igual ao seno do θ. Então eu tenho que o seno do θ, já que são iguais, né? Então eu vou pensar no π menos θ aqui, mas vou pensar no H. O H ele é cateto oposto. Então vai ser H dividido pelo tamanho do B. Então nesse caso eu também tenho que o H é módulo do B vezes o seno do θ. Então não importa a posição que eu colocar, eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir que o H ele vai ser módulo do B vezes o seno do θ. Ora, mas por que essa força toda que estamos fazendo nisso? É justamente para a gente compreender a interpretação geométrica. Porque a interpretação geométrica vai ser a área desse paralelogramo, né? A área do paralelogramo vai ser justamente o tamanho do A, né, que é a base, vezes a altura, que é o tamanho do B, vezes o seno do θ. Então você tem que a área do paralelogramo é norma de A vezes norma de B vezes seno do θ. Só que isso é exatamente, a área é o módulo disso, né? E isso é exatamente o módulo do produto vetorial entre A e B. Então, o módulo do produto vetorial entre A e B, em resumo, ele o módulo do produto cruzado, como ele diz aqui, ou produto vetorial entre A e B, é igual à área do paralelogramo determinado por A e B. Essa área é justamente o módulo do produto vetorial, que é uma coisa para mim meio surpreendente, né? O cara está pensando em dois vetores, aí está pensando no perpendicular aqui e descobre que o tamanho desse perpendicular, como ele foi definido ali, ele é a área do paralelogramo determinado pelos dois vetores que você tem, né? Você tem dois vetores iniciais. A área desse paralelogramo é determinado pelo módulo do vetor que fica perpendicular quando você obtém um produto vetorial. Para mim foi surpreendente ver isso, né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho interessante esse detalhe.
Bem, tá certo. Aí vem um exemplo. Encontre um vetor perpendicular ao plano que passa através dos pontos tais. Bem, aí você precisa, se você quer encontrar um vetor perpendicular, então você precisa considerar um desses vetores, um desses pontos como origem e os outros dois como extremidade, para você ter o vetor A e o vetor B, sendo, por exemplo, PQ, PR. Foi o que ele fez aqui. Tomou o P como origem, pegou o Q e o R como extremidades e fez os dois vetores, PQ e PR. E o que ele vai querer determinar é um vetor que seja perpendicular a PQ e PR. PQ, a gente sabe que é só fazer Q menos P, que é menos 2 menos 1, que dá menos 3, depois 5 menos 4, que dá 1, depois menos 1 menos 6, que dá menos 7. E PR vai ser 1 menos 1, que dá 0, desaparece o I, menos 1 menos 4 dá menos 5, e 1 menos 6 dá menos 5 também, aparece esse vetor. Então, ele tem um vetor PQ, tem um vetor PR. Se ele fizer o produto vetorial entre os dois, né, menos 3, 1 e menos 7, 0, menos 5 e menos 5, se ele fizer o produto vetorial, o vetor que aparece é o vetor que é perpendicular ao PQ e PR. Né? Então, foi dado a ele 3 pontos no plano. Ele chamou um dos pontos de origem, chamou os outros dois de extremidades. E assim ele determinou os vetores PR e PQ a partir dos pontos que foram dados. E aí ele vai e faz o produto vetorial PQ-PR. Não, pelo meu desenho, né, pela regra da mão direita, se eu apontar ali para o PQ primeiro e por fim para o PR, o vetor vai ser para baixo. Então, para não desenhar para baixo, eu vou dizer que aqui é o Q e aqui é o R, tá? Para poder desenhar para cima pela regra da mão direita. Então aqui é PQ, vai ser melhor para mim dizer assim, que aqui é o PQ e aqui é o PR, para que o meu desenho não fique fora do sentido pela regra da mão direita. Então o vetor resposta, o vetor resultante do produto vetorial, que vai ser perpendicular tanto ao PR quanto ao PQ, vai ser perpendicular aos dois, então tem o sentido para cima, né, pela regra da mão direita. E vai ser esse cara aqui, o menos 40i, menos 40, menos 15, mais 15, né, falando nas coordenadas. Logo é esse vetor. Qualquer múltiplo por escalar não nulo desse vetor, tal como, bem, é verdade, né? Se você pegar um múltiplo qualquer, ele vai ser perpendicular a esse PQ e PR. Se o pedido na questão era apenas encontrar um vetor perpendicular, não só tem esse, né? Se você dividir aqui todo mundo por 5, você vai ter esse, menos 8, menos 3 e 3, e ele também é perpendicular, ele só é menorzinho, mas ele continuará perpendicular. Então, na verdade, quando você encontra um, você encontra infinitos. Basta você pegar os múltiplos dele. E exemplo 4, encontre a área do triângulo com vértices P, Q e R. Então, agora ele quer a área do triângulo. Ora, então o pensamento é simples. Você sabe que se você tiver 3 pontos, for lhe dado 2 vetores, né? O vetor PQ, quando ele te dá 3 pontos, ele te deu os 2 vetores. Né? Basta você fazer o ponto P, ponto R, ponto Q, e aí quando você for fazer o cálculo do módulo do produto vetorial, você estará determinando a área desse paralelogramo aqui, né? A área do paralelogramo. Então, a área desse paralelogramo, essa área, né, considerando que o vetor que você vai obter como produto vetorial está aqui,
a área desse paralelogramo, ela é o módulo, ela vai ser o módulo do produto vetorial de PQ e PR, né? Esse é o módulo do produto vetorial de PQ e PR. Mas o que foi que ele pediu? Ele pediu para você achar a área de um triângulo. Qual é o triângulo? É o triângulo formado por esses 3 pontos. Então, o que ele quer não é a área do paralelogramo. Ele quer a área do triângulo formado por esses 3 pontos. Então, a área que ele quer que você calcule é essa área aqui. Ora, mas ela é exatamente a metade da área do paralelogramo. Então, é essa a conta a ser feita. Faz a conta que te dá a área do paralelogramo e divide por 2, certo? Então, ele faz isso. No exemplo 3, calculamos o produto vetorial, que é esse cara daqui. Então, a área do paralelogramo com lados PQ e PR é o comprimento do produto vetorial, ou seja, é o módulo. Então, ele vai e calcula o módulo desse vetor, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das respectivas entradas. Ele diz que dá isso. Não revisei essa conta, mas eu acredito. Então, a área A do triângulo PQR é a metade da área desse paralelogramo, ou seja, é só dividir isso aqui por 2. Ok? A princípio me parece bem simples, mas ficou claro, gente? Que é só dividir ali ao meio e você tem a área do triângulo? Ficou claro para todo mundo? Beleza, que bom. Esse tipo de exercício aparece bastante, tá? Volta e meia tem um exercíciozinho desse tipo. Tem uns que são bem intrigantes. Se aplicarmos o teorema 8 e 9 aos vetores da base I, J e K, usando θ igual a π sobre 2, obtemos, bem, teoremas 8 e 9 são esses teoremas aqui, né? Os teoremas que determinam o módulo do produto vetorial, e aqui é o que afirma que o produto vetorial é ortogonal a A e B. Então, ele diz que se você olhar para esses dois teoremas e você pensar em θ igual a π sobre 2, você, quando olhar para o produto vetorial entre I e J, você vê que vai dar K, né? E quando pegar o JI vai dar menos K e assim por diante. Mas tem também uma maneira bem simples de você lembrar disso sem precisar nem sequer lembrar dos teoremas aí em questão, né? Basta você fazer o desenho de um círculo, né? Você desenha um círculo, porque esse produto ele tem justamente uma forma circular. É o seguinte, você chama um de I, um ponto qualquer, escolhe um ponto qualquer e chama de I. Depois um outro você chama de J, nessa ordem, né? E depois um terceiro você chama de K. Então, o produto é sempre assim. I, J é K. K, I é J. Então, se você tiver no sentido anti-horário, você mantém o sinal positivo. Agora, se você fizer o produto no sentido... não, assim é o horário, né? Você mantém o sinal positivo. E se você fizer o produto no sentido anti-horário, você muda de sinal. Ou seja, IJ é K, mas KJ é menos I. Tá certo? Pode observar que isso de fato acontece. Ó. KJ é menos I. IJ é K. Tá? KI é J. K vezes I é J. Mas se você pegar, por exemplo, JI, é no sentido contrário, né? Então, JI é menos K. Tá? Então, basta você desenhar um ciclo, se você vai fazer o produto e tem dúvida do que vai dar, e o produto é feito entre J e K, você usa essa ideia do ciclo e você resolve esses produtos com facilidade. Né? Então, portanto, o produto vetorial não é comutativo, dá para perceber, né? Porque se você tem IJ vai dar K, mas se você tem JI dá menos K, não dá o mesmo resultado. Né? Não é comutativo e também
Se você faz I, J, isso vai dar I vezes K, que vai dar menos J. Enquanto que I, J vai dar zero, a princípio, porque aqui é o produto vetorial do mesmo vetor, né, do vetor por ele mesmo. Lembre-se que é colocado como um determinante. Se for colocado como um determinante, vai ter duas linhas iguais, portanto dá o vetor nulo. E o vetor nulo vetorial qualquer outro vetor, o determinante vai ter uma linha nula, consequentemente vai dar zero. Então, automaticamente vai dar o vetor nulo também. Então, você nota aqui que também não é associativo, né? Porque a única diferença que há entre o que você está calculando aqui e o que você está calculando aqui é a posição dos parênteses. Então, se você deixar o I esperando e fizer I vetorial J para depois fazer o vetorial do I, vai dar menos J. Mas se você fizer o produto primeiro do I com o I e depois for fazer com o J, vai dar o vetor nulo. Então, não é associativo, tá? Então, logo a propriedade associativa da multiplicação também não vale. Então, a propriedade associativa da multiplicação também não vale, assim como também não é comutativo. Então, esse produto não é comutativo nem é associativo. Entretanto, algumas das propriedades usuais da álgebra ainda valem para o produto vetorial. O teorema a seguir resume as propriedades dos produtos vetoriais. Então, está aqui um monte de propriedade que ele ainda cumpre. Parei um pouquinho para dar uma olhada na aula, na hora, ver se vocês ainda estão todos vivos também. Tomar uma aguinha. E aproveitar para dar um tempinho para ver se vocês querem fazer alguma pergunta. Tranquilo, né? Aí vem um monte de propriedades. É importante estar... Obrigado, José, pelo feedback. É importante estar antenado com todas as propriedades, porque na hora que você for fazer as contas da tua prova ou dos seus exercícios em casa, lembrar, né, que você não pode comutar, que você não pode associar, mas também saber as propriedades que vêm pela frente. São muitas propriedades que são válidas, são essas que ele coloca aqui, daqui em diante. Então, por exemplo, é verdade que você não comuta, mas se você mudar a posição, muda apenas o sinal, né? É verdade que se você tiver um número multiplicando um vetor e for fazer o vetorial com outro vetor, você pode deixar o número fora e fazer o produto vetorial com esse número fora. E esse número tanto pode estar multiplicando o primeiro vetor como está multiplicando o segundo vetor, dá no mesmo. Você pode tirar o número aqui para fora e fazer o produto vetorial apenas entre o A e o B. Existe uma distributividade sobre a adição. Ou seja, se você faz o produto vetorial de um vetor A por uma soma de dois vetores, você pode fazer o vetorial com o primeiro, o vetorial com o segundo e depois somar esses dois vetores. E isso pode acontecer tanto com o produto vetorial à direita, como com o produto vetorial à esquerda. O que é interessante, porque a gente nota que não é comutativo, mas você consegue mudar a posição do vetor, perdão. Sim, você consegue mudar a posição do vetor para distribuir na adição tanto pela direita como para distribuir pela adição pela esquerda, né? É interessante não ser comutativo, mas valer essa propriedade de você poder mudar a posição quando você está distribuindo pela adição. Bem, aqui é uma relação do produto escalar com o produto vetorial. Olha que interessante, ele está te dizendo que você pode mudar a posição dos dois sinais, né? Aqui você tem ponto X e aqui você tem X ponto, né? Parece que não tem nada a ver, porque são operações totalmente diferentes, né? Então ele está te dizendo que se você vai fazer o produto entre A, B e C, e se o que você quer é o escalar primeiro e o vetorial depois, tanto faz, você pode fazer o vetorial primeiro e o escalar depois, e o resultado vai dar no mesmo, né? É claro que isso vai dar um número, porque primeiro você faz sempre aqui o produto vetorial, aqui é o produto vetorial, depois é que você faz o escalar, então vai dar um número.
Então vai dar o mesmo número se você fizer o vetorial dos dois últimos e depois o escalar com o primeiro, ou se você fizer o vetorial dos dois primeiros e depois o escalar com o último. Também acho uma propriedade surpreendente, né? A princípio parece que não vai ser assim, mas é assim que funciona. Que mais? Se você vai fazer um duplo produto vetorial, isso pode ser transformado para essa situação aqui, ó. Era um duplo produto vetorial. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer o escalar do primeiro com o último, ó, né? E aí vai dar um número. Aí você pega esse número e multiplica o vetor do meio. Aí depois você faz menos o escalar do primeiro com o segundo, né? Escalar, aí dá um número. Aí você pega esse número e multiplica o vetor, o terceiro vetor. Isso daqui vai dar uma diferença de vetores e, consequentemente, vai dar um vetor. Mas também é surpreendente, né? Você aqui tem só produtos vetoriais e aqui você não tem produto vetorial nenhum, né? Você não tem um produto vetorial aqui, você só tem produto escalar entre dois vetores e depois o produto por escalar do número pelo vetor. Aqui também. E aqui no meio a diferença entre os dois vetores. Quer dizer, uma relação forte entre produto vetorial e as outras operações, né? As outras operações todas determinando esses produtos vetoriais aqui. Bem, podemos demonstrar essas propriedades escrevendo os valores em termos de suas componentes e usar a definição de produto vetorial. Bem, aí ele diz, faremos a seguir a demonstração da propriedade 5 e deixaremos as outras como exercício. Então, ele está te dizendo que demonstrar isso tudo é simplesmente fazer o que está sendo feito aqui. E, de fato, você pega o vetor A, chama pelas suas coordenadas, o vetor B e o vetor C também, e aí você começa a verificar se é verdade, passo a passo, cada uma delas. Então, ele escolheu as 5 aqui para mostrar. Então, ele tem A escalar B vetorial C. Então, o que ele faz? Ele faz A vezes a entrada de B vetorial C, mais A1, né? A1 vezes a primeira entrada de B vetorial C, mais A2 vezes a segunda entrada de B vetorial C. Né? Isso daqui é simplesmente aquela história que eu falei antes, né? Você tinha lá o vetor C, aí você tinha C1, C2, C3, na definição lá de produto vetorial. Então, isso daqui era o nosso C1 na definição, esse daqui era o nosso C2 e esse daqui é o nosso C3. E aqui são as entradas do A. Então ele está fazendo aqui um produto escalar do vetor A pelo vetor obtido pelo produto vetorial entre B e C. Né? Aí depois ele só distribui, pega o A1, distribui nessas duas, pega o A2, distribui nas duas e o A3 distribui nas duas. E daqui em diante ele reorganiza. Ele coloca o C1 em evidência. Ele tem o C1 aqui. Onde tem mais C1? Aqui, ó. Aí ele coloca o C1 está multiplicando A2B3 e está multiplicando A3B2 negativo. Aí faz a mesma coisa com o C2 e com o C3, colocando em evidência. E aí quando ele faz isso, olha, aqui era o produto escalar do A pelo produto vetorial de B e C. Quando ele organiza dessa forma, veja que aparece aqui as coordenadas do vetor C. Ó. As coordenadas do vetor C. Bem, para não causar confusão no entendimento de vocês, vou tirar isso daqui, porque aquele C que eu estava falando ali era o C lá da definição, e não esse C aqui, né? Então, quando você faz esse produto, chega nessa situação, quem aparece fora são as coordenadas do vetor C. Ou seja, o que aparece de fato aqui dentro são as coordenadas do A vetorial B, né? As coordenadas do A vetorial B, sendo multiplicadas pelas coordenadas do vetor C. Portanto, aparece esse produto escalar. Então, desse produto escalar, você chega nesse outro e essa propriedade, então, é verificada. A mesma coisa você deve fazer para as outras, caso você vá demonstrar. E, como é um curso de matemática, pode ser que eu peça para vocês demonstrarem alguma delas na nossa futura avaliação. Será que temos mais coisa para dizer ou acabou? Vejamos. Acabou não. Tem só um pedacinho, mas ainda tem.
Que horas são? 2h46, né? Temos até 3h10. Dá tempo de ver esse último pedacinho. Vamos lá. Produtos triplos, né? Agora voltando para olhar de perto esse produto por escalar misturado com o produto vetorial. É o que ele chamou aí de produto triplo. Tá muito grande? Tá não. Tá bom, né? Desse tamanho mesmo. Então vamos lá. Produtos triplos. O produto em que você tem escalar depois vetorial, que ocorre na propriedade 5, é chamado produto misto ou produto triplo. É mais comum, aqui pelo menos no Brasil, a gente chamar de produto misto. Ou produto triplo, escalar dos vetores A, B e C. Observe, a partir da figura 12, ou melhor, perdão, da equação 12, que podemos escrever o produto escalar triplo como um determinante. O que diz a equação 12? Vou lá embaixo, né? Equação 12. Está aqui. A equação 12 é a própria propriedade 5. Por que a gente pode escrever isso como um produto, como um determinante? Porque a gente tem que esse produto vetorial aqui, ele vai se escrever como um determinante, né? Aí quando você fizer o produto por escalar, você consegue escrever tudo isso num único determinante. Esse é definido como, a gente viu que dá para ver como um determinante, onde a primeira linha é I, J e K, né? E depois quando você fizer o produto escalar, você automaticamente tem as entradas do A1, A2 e A3 substituindo o I, o J e o K. Então, por isso, dá para escrever, ele tem razão ao dizer, que dá para escrever esse produto aqui, né? Olha, aqui teria I, J, K se eu tivesse B vetorial C. Mas como eu estou multiplicando A escalar, eu vou multiplicar o A pelo I, né? Depois o A1 pelo I, o A2 pelo J e o A3 pelo K. Então eu posso substituir a primeira linha que está na definição de B vetorial C como IJK pelas coordenadas do A, o A1, A2 e o A3. Então por isso é consequência lá do que ele chamou ali de equação 12, que podemos escrever o produto triplo como esse determinante aqui então. Então, ó, isso aqui, esse produto triplo, ele pode ser simplesmente escrito como o determinante obtido pelas entradas dos vetores, vetor A, vetor B e vetor C. O significado geométrico do produto misto pode ser visto considerando-se o paralelepípedo determinado pelos vetores A, B e C, aqui na figura 3, ou seja, se você vai fazer um produto triplo assim, A, B, C, você pode pensar em qualquer vetores, né? A, B e C no espaço, que não sejam colineares, e aí veja a interpretação geométrica disso, né? Que é o que a gente tem aqui na figura 3. A área da base do paralelogramo, ele é o módulo do B vetorial C. Então a gente sabe que essa área aqui embaixo, a gente já verificou que essa área aqui embaixo, ela é o módulo de B vetorial C, porque essa região aqui embaixo é justamente o paralelogramo determinado pelos vetores B e C. Então, a área dessa parte aqui de baixo da figura, ela é o módulo de B vetorial C. Então, se θ é o ângulo entre A e B vetorial C, ou seja, esse θ aqui é o ângulo entre o vetor A e o vetor que a gente obtém fazendo o produto vetorial entre B e C. Então, a altura H do paralelepípedo bem, aí ele olha a altura aqui como um triângulo retângulo, né? Vamos separar esse triângulo retângulo da figura e vamos ver essa altura. Ou seja,
Vamos destacar esse triângulo, né? Ele tem um triângulo assim. Você tem uma altura, depois você tem um vetor A, né? E tem que estar no mesmo nível aqui, né? Tem que estar no mesmo nível. Então, consequentemente, aqui você tem um triângulo retângulo. Então, aqui você vai ter a altura. Aqui você tem o tamanho do A como sendo o tamanho da hipotenusa. E você tem aqui o ângulo θ. O ângulo θ. Então, você tem que o θ é um cateto adjacente. Consequentemente, você tem que cosseno do θ é igual a H dividido pelo módulo do A. Então, você tem que o H de fato é módulo do A vezes o cosseno do θ. Dá para tirar aqui desse cantinho. Ora, mas aí, como é que se calcula o volume desse paralelepípedo determinado por A, B e C? O volume é a área da base vezes a altura. E a área da base é o módulo do produto vetorial entre B e C. A altura, a gente acabou de verificar que é isso aqui, né? Então, isso daqui é a área da base. Essa parte aqui da área da base, isso é A. Enquanto que isso aqui é a altura. Então, consequentemente, você tem, bem, esse produto dá para você organizar, deixa eu ver aqui, a altura é isso, devemos utilizar o módulo do cosseno ao invés do cosseno, já que eu quero calcular volume, né? Quero interpretar isso como volume. Se eu deixar o cosseno livremente, eu posso ter situações onde o cosseno é negativo. Então, eu vou pensar no volume, eu vou pegar o módulo do cosseno para eliminar a situação em que o cosseno seja negativo. Então, por conseguinte, a gente tem o volume do paralelepípedo que é dado dessa forma. Só um instantezinho. Essa última igualdade. Ah, tá. Ele só está dizendo basicamente que isso daqui, né? Isso daqui é exatamente o produto misto, o tal do produto misto é dado por isso aqui, né? Porque aqui você tem um produto escalar, né? Do A pelo produto vetorial B e C, né? Então, quando você passa o módulo, você tem justamente o módulo do produto escalar de A pelo produto vetorial de B e C. Então, se você tem esse módulo, é exatamente o tal do produto misto que a gente estava olhando aqui. Então, o volume de fato é o módulo do produto misto. Assim, demonstramos a seguinte fórmula. Bem, aqui ele escreveu então formalmente: o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores A, B e C é o módulo do produto misto. E se usarmos a fórmula 14, esse x eu acho que foi digitado errado, né? E descobrirmos que o volume do paralelepípedo determinado por A, B e C é zero, os três vetores precisam pertencer ao mesmo plano. Isso quer dizer que eles são coplanares. Ou seja, uma maneira de você provar que três vetores são coplanares é você mostrar que esse paralelepípedo tem volume zero. Porque se o volume aqui não existe, isso significa dizer que os três vetores aqui não estarão assim, né? Não estarão formando uma terceira dimensão. Eles estarão, os três, todos no mesmo plano. Você vai ter uma situação em que você tem vetor A, B e C, todos eles em um mesmo plano, né? Eles serão coplanares. Se os três são coplanares, então o volume desse paralelepípedo dá zero. Então, a maneira de você saber se os vetores são coplanares é calcular o volume e ver se dá zero. Então, se o módulo do produto misto dá zero, significa dizer que os três vetores são coplanares. Repito, isso prova, sempre que você quiser mostrar que três vetores são coplanares, basta você calcular o produto misto dos três e descobrir que isso dá zero. Certo?
Ok, aí exemplo 5. Utilize o produto misto para mostrar que os vetores A, B e C são coplanares. Então você faz o produto misto, viu que dá zero, então você pode afirmar que eles são coplanares. O produto A vetorial, B vetorial, C, ou seja, o duplo produto vetorial, ou melhor, triplo produto vetorial, eu chamo de duplo porque vejo duas vezes, mas ele chama de triplo olhando para os três vetores. Eu prefiro continuar chamando de duplo. Mas vamos lá, triplo produto vetorial de A, B e C. A propriedade 6 será usada para deduzir a primeira lei de Kepler do movimento planetário no capítulo 13. Sua demonstração é pedida no exercício 50. Bem, isso é para o futuro. E aqui ele faz um exemplo sobre o torque. Chegou numa área que eu não tenho muito interesse, como já disse, mas vamos lá. A ideia de produto vetorial aparece muito frequentemente em física. Em particular, considera-se uma força F agindo sobre um corpo rígido em um determinado ponto de um vetor posição R. Por exemplo, ao apertarmos um parafuso, aplicamos uma força a uma chave de boca, como na figura 4. Aqui a figura 4. E iremos girar o parafuso. O torque tal em relação à origem, acredito que aqui, neste ponto, né, em relação à origem, é definido como sendo o produto cruzado, ou seja, o produto vetorial, dos vetores posição e força. Então, você tem aqui o ponto que vai ser girado, o vetor posição indica a posição em que você vai fazer a força na alavanca, né? E a força, o vetor força está indicado nessa direção. Ele está chamando então de torque. Acredito que vai ser girado assim, né? Para baixo, só que não perpendicularmente. A força que vai ser aplicada vai ser assim, meio que puxando para cá, né? Então o torque vai ser esse produto vetorial. E mede a tendência do corpo para girar em torno da origem. A direção do vetor torque indica o eixo de rotação. Então, de acordo com o teorema 9, o módulo do torque vai ser o módulo do produto vetorial, né? Então, é módulo de R vezes módulo de F vezes seno de θ. Onde θ é o ângulo entre o vetor posição e o vetor força. Observe que a única componente da força que pode causar a rotação do objeto é a perpendicular a R, ou seja, módulo de F vezes seno de θ. Exatamente, ele está dizendo o que eu estava sentindo falta, que a força está sendo puxada para cá, mas na verdade quem vai fazer girar é uma componente de F que vai ter que estar nesse sentido aqui, né? Vai ter que ser perpendicular a R. Essa vai ser a componente. Ok. Perpendicular a R, ou seja, módulo de F vezes o seno de θ. O módulo do torque é igual à área do paralelogramo determinado por RF. Então, se você olhar aqui para o paralelogramo que vai ser determinado por RF, né, que vai ser um paralelogramo mais ou menos, bem, é mais para lá um pouquinho, aqui assim. Um paralelogramo mais ou menos assim. Não ficou muito mais para cima. Aqui assim. Pronto. É esse paralelogramo aqui. A área desse paralelogramo, ela vai te dar... Opa! Cometi um pequeno erro, deixa eu minimizar. Descobri onde eu estava. Aqui. Então a área desse paralelogramo aqui é quem vai te dar o módulo, né, do torque é igual à área do paralelogramo determinado por RF. A área desse paralelogramo é quem dá o módulo do torque, que é importante, né, porque você mede isso para saber se vai conseguir girar ou não o tal do parafuso.
E exemplo 6, um parafuso é apertado aplicando-se uma força de 40 newtons a uma chave de boca de 0,25 metros, ou seja, de 25 centímetros, como mostrado na figura assim. Está aqui girando e a força está sendo para cá e é de 40 newtons. Ele está fazendo a força com cerca de 75 graus em relação ao eixo aqui da chave. E o comprimento da chave é de 25 centímetros. Então, determine o módulo do torque em relação ao centro do parafuso. Então, novamente, tem a questão do vetor posição, né, que vai ser um vetor que é considerado daqui até aqui. Então, o módulo do torque é o módulo do produto vetorial entre R e θ, que é dado por módulo R, módulo F sendo de θ, porque o ângulo, né, o nosso R, que ele não desenhou aí, ele vai estar aqui, né? Ele começa aqui no centro do que vai ser girado e termina aqui. Esse é o R. O R vai estar aí. Então, o ângulo entre o R e o θ, o ângulo entre o R e o θ, ou o R e o F, né? F e R. O ângulo é esse aqui, é o ângulo de 45 graus, né? Porque a gente não vai considerar o maior, né? Esse é maior do que esse, então a gente considera esse que é o menor. Então ele é 75 graus. E aí, bem, sendo de 75, pega uma tabela, faz uma aproximação, faz a conta e encontra esse valor aqui para você determinar como sendo o módulo do teu torque, né? Newton por metro, que são as unidades envolvidas no comprimento, o metro, e na força está medida em newtons. Então, se o parafuso tem a rosca para a direita, o vetor torque porque vai depender de para onde é que gira este parafuso aqui, né? O vetor torque é módulo de... porque você pega o módulo do torque e multiplica quem é esse Nzinho? Não sei, não estou vendo o Nzinho aqui em lugar nenhum. Esse Nzinho é uma unidade, onde N é o vetor unitário com direção perpendicular à página e sentido para dentro. Ah, tá. Ele está pensando no vetor Nzinho, né? Que quando você faz o produto vetorial aqui, você pode localizar o F, por exemplo, aqui, né? Se quiser, você pode localizar o F aqui. O produto vetorial que você está fazendo é quem? É RF. Se você colocar o dedo indicador na direção do R e colocar os outros dedos na direção do F, o teu dedo vai apontar para a direção do computador, tá? Ou do celular, ou seja lá para o que você estiver vendo. Ou seja, como diz ele, onde N é o vetor unitário com direção perpendicular à página. No caso, porque ele está pensando que você está lendo num livro físico. Então, você está lendo no computador. Se você colocar o dedo na direção do R, o dedo indicador na direção do R e os outros dedos na direção desse F aqui, você vai ver que o teu polegar vai apontar na direção do computador, né? Então, esse vetorzinho N é justamente o vetor produto vetorial entre R e F, mas só que ele pega ele como sendo unitário. Então, na verdade, esse N vai ser obtido assim, né? Você vai fazer o R vetorial F e você vai, como a notação que ele usa, né? Vai dividir pelo módulo de R vetorial F. Isso daqui vai te dar o vetorzinho N. N é isso, ok? Ele diz que é aproximadamente esse número aqui que a gente consegue, né? Na verdade está aqui, é esse número, vezes o vetor N. Aí te dá o tal do torque, do vetor torque. Bem, é isso. Isso termina a nossa leitura dessa seção 12.4. Ok? Alguma pergunta específica?
for encerrar a gravação, pode ser que a gente queira conversar alguma outra coisa.